Graça e paz, irmãos, tudo bom? Hoje nós vamos para a nossa última escola bíblica dominical online. No próximo domingo já será presencial, em nome de Jesus, com esse novo normal, né? Respeitando todas as medidas de segurança, mas em nome de Jesus vamos avançar. O inimigo não vai nos parar. Amém? Eu convido os irmãos a estarmos orando nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, entregamos, Senhor Jesus, esse dia nas Tuas mãos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, tem sido o nosso suporte, tem sido, Senhor Jesus, o nosso auxílio. Muito obrigado, ó Deus querido, porque o Senhor tem cuidado de cada um, ó Deus querido, de cada líder, ó Deus querido, de cada membro da Igreja Sol da Justiça. Sabemos que o Senhor tem sido a provisão, tem sido, Senhor Jesus, o nosso mantenedor, tem sido o nosso sustento, Pai. Continua no Senhor Jesus, nos guardando, nos livrando de todo mal e que possamos esse ano viver o ano da abundância, ó Deus querido. Não só material, ó Deus, mas espiritualmente, que possamos crescer, ó Deus querido, e prosseguir em fé. Em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de João. João, o Evangelho do Filho de Deus. E o texto áureo é João 3,16, onde diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Mas antes de nós começarmos a lição mesmo, nós vamos falar um pouco sobre o autor do Evangelho, João. João teve o privilégio de ter uma experiência com Jesus nas suas 3 fases. Que fases são essas? Ele andou com Jesus enquanto ele era verbo encarnado aqui na terra, enquanto homem, Cristo encarnado, né? Ele andou ao lado do Messias enquanto ele teve o privilégio, né, na verdade, de ver Jesus ressurreto, e ele teve o privilégio maior de ver Jesus glorificado ali na ilha de Pátimo, quando a ele foi transcorrido o livro do Apocalipse. O Evangelho de João, ele foi escrito após os 3 outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E eles já circulavam no meio do povo, esses outros evangelhos, quando o Evangelho de João foi colocado em circulação. E João colocou, e diferentemente dos outros evangelhos, onde Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo e Lucas apresenta Jesus como filho do homem. João nos apresenta Jesus como o Filho de Deus. Mas por que João trouxe à tona isso? Jesus como o Filho de Deus. Porque naquela época crescia entre o povo uma seita com muitas heresias, que era o gnosticismo. Eles acreditavam que vários seres angelicais tinham sido os criadores da terra e que Cristo estava entre eles. Então, João veio com ensinamento teológico e mostrando que Jesus era o Filho de Deus e ele era Deus. Logo, ele não fazia parte deste pensamento daquela época. Por isso, João começa o seu evangelho assim: que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 90% do material das escrituras, do que João escreveu, é exclusivo. E a peculiaridade de um evangelho que nos mostra Jesus conversando com indivíduos e não com multidões. Assim como ele conversou com Nicodemos, ele já não conversava mais. João já nos mostra um Jesus mais que conversa mais com indivíduo por indivíduo do que com as multidões. Ele já tem um tempo a mais com seus discípulos, e isso que João vai nos mostrando. João começa o seu evangelho mostrando a mais importante origem do Messias, a divina, já que Mateus traça uma genealogia do Messias a partir de Davi, Lucas a partir de Adão, e Marcos nem menciona essa genealogia.
pois Jesus já preexistia do começo, do tempo e da criação. Se Jesus já existia antes do começo, ele é eterno. E eternidade é um dos atributos exclusivos de Deus. Logo, Jesus é eterno. O Verbo é eterno. Na nossa lição, nós vamos ver um ponto, vamos começar neste ponto em que Jesus é antes da encarnação. No princípio, eu vou ler para vocês. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João 1, do 1 ao 2. O que nós podemos tirar de verdade? Que Jesus, ele não teve começo. Ele é o começo, ele é o princípio. Jesus vem antes da criação. Ele mostra também a personalidade distinta do Pai. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus não é apenas um pensamento ou uma ideia. Jesus é uma pessoa real e habitou existencialmente a eternidade com Deus. A divindade não teve princípio. Embora Jesus tenha nascido em Belém, da Judéia, Jesus já pré-existia e estava presente antes da criação. E por falar em criação, Jesus não é a parte da criação. Jesus é o Criador. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava entre nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. Na era da lei, as pessoas iam até o tabernáculo se relacionar com Deus. Já na era da graça, o tabernáculo de Deus, Jesus Cristo, veio em busca do homem. O Verbo de Deus como Cordeiro. Jesus nos apresentou Jesus como Verbo, João nos apresentou Jesus como Verbo. Agora João nos apresenta Jesus como um Cordeiro. João Batista teve uma visão e ele fala que eis aqui o Cordeiro de Deus. Na antiga aliança, as pessoas pegavam o cordeiro e sacrificavam, e isso fazia que representava o perdão dos pecados. Podemos lembrar de quando Abraão sobe o morro Moriá com seu filho para sacrificar o filho, né? E quando eles estão lá no morro, lá em cima no Moriá, o filho pergunta para Abraão, Isaac pergunta para Abraão, nós temos a lenha, temos o cutelo, mas onde está o cordeiro? E nesse momento, Deus providencia um cordeiro, que é ali envolto aos arbustos, né? E ali foi feito um sacrifício a Deus. Ali já era um pano de fundo daquilo que Deus tinha de propósito para as nossas vidas, que era apresentar Jesus Cristo como o cordeiro imolado para o perdão dos nossos pecados. Jesus é esse cordeiro que substituiu a nossa morte, né? Que era para nós estarmos mortos. Era para nós morrermos ali na cruz. Mas Jesus vem, morre no nosso lugar, nos substitui, né? E além dele substituir, morrer no nosso lugar, ele ainda nos justifica. Porque o perdão e a justificação são totalmente diferentes. Quando você perdoa alguma coisa, o homem, né? Quando ele perdoa alguém, logo depois ele lembra daquele pecado que ele perdoou. Já Deus não. Quando ele nos perdoou e Jesus nos justificou ali na cruz do Calvário, ele pegou aquela cédula que havia contra as nossas vidas, de todos os pecados, desde a fundação do mundo até os dias de hoje, rasgou essa cédula, aquilo que fazia de nós estarmos longe de Deus, porque até nesse momento as pessoas tinham que buscar a Deus dentro de um tabernáculo.
E a partir do momento que Jesus se entrega ali na cruz e nos perdoa, nos substitui como um cordeiro e nos justifica, nós podemos ter esse livre acesso ao Pai. E além de João nos apresentar Jesus como um verbo, nos apresentar Jesus como um cordeiro, João também nos apresenta Jesus como um amigo. Porque como que nós vamos contar os nossos segredos? Como nós vamos contar as nossas angústias por uma pessoa que a gente não conhece, por uma pessoa que a gente não tem afinidade? Então, Jesus é o nosso amigo. Ele fala em João 15:15, já vos não chamareis de servo, tenho-vos chamado de amigo. João nos mostra a mudança da relação entre o Criador e a sua criação, que somos nós. Ele veio para ter uma intimidade maior conosco. Um amigo que deu a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Jesus, ele não só nos provou o seu amor através das palavras, mas Jesus também nos provou o seu amor através da ação. Que ação foi essa? Ele se entregou na cruz do Calvário para morrer no nosso lugar, e ele não só entregou um corpo físico, mas ele entregou a sua alma, ele entregou tudo o que tinha, o mais precioso, a sua vida. E ali no texto, quando ele fala vida, ele fala alma, ele entregou a sua alma por amor a nós, por amor aos seus amigos. E hoje nós temos a honra de ter Cristo como nosso amigo. E Jesus, ele é o verbo, Jesus, ele é o cordeiro, e Jesus, ele é o nosso amigo. Que o nosso amigo Jesus Cristo tenha morada segura dentro dos nossos corações. Que realmente o nosso coração seja um tabernáculo onde Jesus pode fazer a sua morada. Que dia após dia nós possamos buscar essa intimidade com Jesus, que ele entregou a sua vida por nós, para que nós possamos hoje termos este amigo tão especial, esse amigo tão confidente que é Jesus Cristo, juntamente com o Espírito Santo, essa trindade maravilhosa, Deus, Jesus e o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo isso aconteceu porque Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o Verbo, e ele já existia desde o começo, mesmo antes da nossa criação, mesmo antes de nós existirmos, Jesus já existia. E hoje, diante de tantas coisas que estão acontecendo no mundo, nós temos que nos agarrar cada dia mais e mais nesse Jesus, nesse Deus, para que nós possamos ter a eternidade, assim como fala em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma das palavras que mais se repetem no Evangelho de João é sobre crer, que nós possamos todos os dias meditarmos na palavra e crermos que Jesus nos ama tanto, 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 que ele não mediu esforços para que hoje nós possamos chamar ele de amigo. Amém? Que você possa ser abençoado através dessa palavra, que você possa refletir no dia de hoje tudo aquilo que você tem feito, em quem você tem depositado a sua fé, em quem você tem depositado as suas esperanças, sabendo que Jesus já pagou todos os nossos pecados, mas isso não nos dá direito de sairmos aí aprontando tudo que vem na nossa cabeça. Nós devemos sim honrar o nome de Jesus, honrar o sacrifício ali na cruz e não esquecer tudo que o Senhor passou para que hoje nós pudéssemos ter intimidade, que hoje nós pudéssemos ouvir da tua palavra e essa palavra penetrar no nosso coração e mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas condutas, que hoje nós possamos refletir nesse Jesus que esteve aqui na terra, andou como homem no meio de nós, no meio do seu povo, e subiu aos céus, está nos esperando, tem uma morada garantida para cada um daqueles que creem. Amém? Vamos orar encerrando. Santo Deus, eterno Pai,
Nesta hora nós queremos te agradecer, ó Deus querido, pelo teu sacrifício ali na cruz. Muito obrigado, ó Deus querido, porque através do teu sangue derramado ali, hoje nós podemos ter livre acesso ao teu trono, podemos ter livre acesso, Senhor Jesus, ao teu nome, podemos, Senhor Jesus, ter novamente a nossa identidade firmada em Cristo e sabermos quem somos, o que podemos, o que nós temos através da tua palavra. Muito obrigado, ó Deus querido, por inspirar, ó Deus, pessoas, ó Deus querido, a trazer da tua palavra, ó Deus querido, para que possamos saber as verdades e sabermos, ó Deus querido, naquilo que podemos confiar, que é somente em ti, ó Deus querido. Muito obrigado pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Até mais!